Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Ramon, no canal A Verdade é uma Questão de Tempo. Estamos mais uma vez aí, dando prosseguimento à parte 3 desse estudo, sobre o continente perdido de Mu. E vamos falar hoje sobre o livro, do continente perdido de Mu. Hoje é a partir do capítulo 4, com mais provas ainda, agora também por escritos antigos, tá bom? E também por provas de pessoas conhecedoras do assunto e até mesmo arqueológicas, tá certo, pessoal? Então, antes de mais nada, gostaria que vocês continuem dando like, ativem a notificação do sininho, tá certo? Vocês possam também transmitir essas informações para que outras pessoas também venham conhecer, os conteúdos desse trabalho, tá certo, pessoal? Então vamos lá. Hoje aqui, pessoal, a gente vai falar agora sobre os restos do continente perdido. E fala assim, os restos do continente de Mu são inúmeros e variados. Entre os documentos escritos, alguns nos falam do aparecimento do homem sobre a terra como as tabuinhas Nakaus, tá? Os manuscritos americanos, que são numerosos, nos informam que o país de Mu ficava localizado a oeste da América. Os documentos asiáticos são unânimes em afirmar que Mu, a mãe pátria, se achava a leste da Ásia, na direção do Sol Levante. Portanto, a mãe pátria do homem, achando-se situada entre a América e a Ásia, ficava no meio do Oceano Pacífico, e sobre as ilhas encontramos vestígios de pedra de suas cidades e de seus templos, bem como de uma raça branca. Começarei pelos escritos americanos. O manuscrito troano, em primeiro lugar, é um livro maia muito antigo, escrito no Yucatán. Esse Yucatán é no México, tá bom, pessoal? Calcula-se que ele tenha uma idade variável entre 1.500 a 5.000 anos. Acho que deverá ter de 1.500 a 3.000 anos. Formula essa hipótese baseado no estilo de sua escrita. Trecho 1 desse manuscrito aqui, troano, tá certo? Então vamos lá, No trecho 1 do manuscrito troano que foi traduzido. No ano 6 de Can, no 11 Muluk do mês de Desaque, tiveram lugar terríveis tremores de terra que se prolongaram até o 13 Shuen, sem interrupção. O país das colinas de terra, o país de Mu, olha aí, pessoal, o país das colinas de terra, o país de Mu, olha só, essa informação, que nos foi ocultada durante tempos, anos e séculos também, foi sacrificado, tendo-se soerguido 2 vezes. Desapareceu durante a noite, após ter estado permanentemente flagelado pelos fogos dos abismos. Como estavam sob pressão, a terra se levantou e ficou inundada em diversos pontos. Por fim, a superfície se fendeu e as 10 tribos foram dispersas e dizimadas. O país sobrou com os seus 64 milhões de habitantes há 8.060 anos, antes de ser escrito este livro. Geologicamente, a descrição do país das colinas de terra é absolutamente certa e explica as pedreiras da Ilha de Páscoa. Trecho 2 do manuscrito troano. O lugar de origem dos mistérios sagrados. Mu, as terras do oeste, esse país de Cui, a mãe pátria dos deuses. Já demonstrei antes que o nome geográfico da mãe pátria do homem era as terras do oeste ou Lemúria, e como o manuscrito troano foi escrito na América, é evidente que as terras do oeste estavam situadas a oeste da América.
Mostrarei muitos outros documentos confirmando que o continente de Mu se encontrava a oeste da América. Esse país de Cui significa o país das almas perdidas. O Ka egípcio, com seus vários significados, provém de Cui maia. Tá aqui, ó, esse manuscrito troano que ele foi interpretado. Tá certo, pessoal? Olha aqui, ó. Essas figuras, tudinho aqui, ó. Olha ele aí, ó. Manuscrito troano, a destruição de Mu. Tá certo? Sr. Gardner Wilkinson, o grande egiptólogo, nos informa em sua obra Manners and Customs, volume 2, página 70. O país de Cui era, na linguagem maia, a terra natal da deusa Maia, a mãe dos deuses e do homem. O trecho 2, por outro lado, é muitas vezes confirmado pelo Livro dos Mortos. Está aqui. Codex Cortesianus. Está no Museu de Madrid, tá certo, pessoal? Olha isso aqui, ó. Codex Cortesianus. O Codex Cortesianus é outro antigo livro maia que escapou da destruição pelo fanático abade espanhol Landa. Esta obra se encontra atualmente no Museu Nacional de Madrid. As letras, as figuras e os símbolos indicam que ele é contemporâneo do manuscrito troano. A linguagem do Codex Cortesianus, entretanto, é muito mais simbólica que aquela do manuscrito troano. Vejamos alguns trechos sobre esse mesmo tema. Com seu braço poderoso, o homem produz um tremor de terra ao pôr do sol e durante a noite, Mu, o país das colinas de terra, submergiu. Mu, a vida dos mares, submergiu durante a noite. O país do chefe morto está agora sem vida. Não existe mais. Após haver por 2 vezes desmoronado, o rei dos abismos, esforçando-se para sair, a sacudiu de alto a baixo e aniquilou e submergiu. Por 2 vezes, Mu é abalada em seus fundamentos. Foi agora sacrificada pelo fogo. Explodiu, sacudiu violentamente e de alto a baixo pelos tremores de terra, dando-lhe um pontapé àquele que tudo agita, como uma massa de vermes a sacrificou naquela mesma noite. É claro que o Codex Cortesianus e o manuscrito troano foram escritos segundo os arquivos do mesmo templo. O Codex Cortesianus dá ao continente apenas seu nome hierático, ao passo que o manuscrito troano apresenta um nome hierático e geográfico. Tá? O documento de Lhasa, esse documento foi descoberto por Schliemann no velho templo budista de Lhasa, no Tibete. Schliemann o decifrou e o traduziu. Antes de ler isso aqui, pessoal, vamos voltar aqui para vocês verem que, ó, o Códice Cortesianus é outro antigo livro maia que escapou da destruição pelo fanático espanhol, abade espanhol Landa. Pessoal, olha só, vocês podem ver muito bem, não sei se quem já leu, oportunidade de ler diversos livros de história, vocês veem que os jesuítas, quando vieram aqui para tirar, né, o conhecimento que eles tinham para impor o cristianismo, que é uma religião, o cristianismo infelizmente é uma religião totalmente fanática, né, o que nós estamos vendo, você vê que eram os jesuítas, tá? E os jesuítas, o principal fundador era um espanhol, tá? E a ordem jesuíta ela surgiu na França. Então, ou seja, como ela surgiu na França, ela veio para a Espanha. E com isso foi, né, teve um trabalho, né, de formar jesuítas, padres jesuítas para ir cristianizar o mundo, né, tirar o conhecimento verdadeiro das coisas da natureza, né, das coisas das obras da criação, para instituir um ensinamento totalmente em desencontro a isso. Então vocês veem que eram pessoas fanáticas, né, irracionais, que
infelizmente, muita coisa foi destruída, mas muita coisa escapou. E uma dessas foi esse Codex Cartesianus, que a gente pode ver aqui, que esse Holanda aqui queria destruir tudo pelo fanatismo extremo que ele tinha. Ou seja, os jesuítas, quando eles falavam certas coisas que eles não entendiam, eles já chegavam e resumia tudo como se fosse obra do Satanás, obra do diabo. Era tudo coisa do diabo. Só era coisa de Deus o que eles falavam. Era assim que, que funcionavam as coisas daquela época, né? E a gente sabe também que o Tribunal da Inquisição do Santo Ofício aconteceu tudo no Peru e no México, né? E mais de 40 milhões de indígenas, né? Semitas, né? Os verdadeiros, foram dizimados, né? Naquele período bastante maléfico, né? Totalmente irracional daquela época, né? Então vamos lá, pessoal. O documento de Lhasa, esse documento foi descoberto, Shilama no Velho Templo Budista de Lhasa, no Tibete. Aí ele decifrou e traduziu. Aí, olha só, hein? Manuscrito de Lhasa, lá no Tibete. Eis um trecho interessante. Quando a estrela Baal caiu sobre o lugar que atualmente não passa de céu e mar, as 7 cidades com suas portas de ouro e seus templos transparentes tremeram e foram sacudidas como folhos numa tempestade. E um dilúvio de fogo e fumaça se elevou do palácio. Os gritos da multidão se elevaram aos céus. O povo buscava um refúgio em seus templos e fortalezas. E o sábio Mu, o Ra-Mu hierático, vestiu-se e lhes disse: não havia previsto isso? E as mulheres e os homens, em seus melhores trajes bordados com pedrarias, se lamentavam: Mu, salvai-nos! E Mu replicou: vós ireis todos morrer com vossos servos e vossas riquezas, e de vossas cinzas surgirão novas nações. E se elas se esquecerem que são superiores, não por causa de seus trajes, mas por causa do que fazem, a mesma sorte lhes será reservada. As chamas e a fumaça abafaram as palavras de Mu. A terra e todos os seus habitantes foram feitos em pedaços e tragados pelas ondas. Baal é uma palavra maia que significa Senhor dos Campos. Templos transparentes é, sem a menor dúvida, um erro de tradução. Esses templos não eram feitos de vidro, nem qualquer outra substância transparente. Eram abertos sem teto, de modo que os raios de Ra, o Sol, pudessem cair sobre a cabeça dos fiéis, como nos templos parsis atuais. Le Plongeon descobriu em Yucatán documentos declarando que a cabeça hierática do país de Mu profetiza sua destruição, e certas pessoas, ouvindo essa profecia, seguiram para as colônias e conseguiram assim se salvar. Então, pessoal, aqui está nitidamente, claramente, a descrição do dilúvio bíblico, pessoal. Essa é a descrição do dilúvio bíblico. Pelo que tudo está aqui escrito, e você vê que quem falou isso foi uma pessoa que era um indígena maia. Então leva-se a concluir o que, pessoal? Que é o Noé que a gente conhece hoje. Ou seja, o Noé, ou Noa, era simplesmente um indígena maia, pessoal. É isso mesmo. Noé era um maia. Noé era um maia. Outro manuscrito, do templo de Uxmal. Esse templo acha-se situado em Uxmal, no Yucatán, ou seja, no México. E de Le Plongeon o chamou de Templo dos Mistérios Sagrados. Sobre seus muros podemos ler uma importante inscrição. Esse edifício é um monumento comemorativo dedicado à memória de Mu, as terras do Oeste, o país de Cui, a terra natal de todos os nossos mistérios sagrados. Esse templo está localizado com a frente para o oeste, onde se encontrava outrora a Mãe Pátria, ou seja, o continente de Mu, pessoal, a Lemúria, conhecido como Lemúria, é o continente de Mu. Essa inscrição vem confirmar o segundo trecho do manuscrito troano,
e confirma outros documentos declarando que a Mãe Pátria se encontrava a oeste da América. Além disso, e o que é mais importante, ele nos informa que os ensinos religiosos desse templo provinham de lá, ou seja, de Mu. Dessa maneira, seja o que for que encontrarmos, sabemos que provém de Mu, as terras do oeste. Sabendo disso, podemos localizar a fonte da religião egípcia. Porque a fonte da religião egípcia também fala a mesma coisa disso, pessoal. Então, ou seja, os habitantes de Mu, no Pacífico, eles povoaram toda a região da Terra. Foram lá para a África, onde tem o Egito, foram lá ali na China, foram aqui para a América. É isso, pessoal. Eles fundaram colônias ao redor do mundo. Tá certo? E deixa eu ver mais alguma coisinha aqui. Se tem, agora olha isso aqui, os grandes vestígios de pedra das ilhas do Pacífico, tá? Na Ilha de Páscoa, pessoal. Eu estou resumindo para não ficar muito cansativo, tá? Então eu peguei as partes mais importantes para a gente ver isso aqui. Isso aqui são esses manuscritos aqui, tá? Na Ilha de Páscoa, pessoal. Vocês podem observar. Tá vendo isso aqui? Tudinho na Ilha de Páscoa. Olha isso aqui, na Ilha de Páscoa, pessoal. Ilha de Páscoa. Esta ilha está situada na extremidade sudeste da Polinésia, a 2.100 milhas do litoral da América do Sul. Sua superfície é de apenas 118 km². Nela encontramos cerca de 550 pedras esculpidas, estátuas colossais e outros templos de arte de uma grande raça pré-histórica, né? Tudo isso aqui, tabuinhas da Ilha de Páscoa, tudo isso, pessoal, esses hieroglifos aqui, que significava. Então, o senhor W.J. Thompson, que é o que parece a maior autoridade a respeito das estátuas da Ilha de Páscoa, nos diz, a maior das estátuas encontra-se em uma das pedreiras, está inacabada e mede mais de 21 metros de altura. Descobrimos a menor delas em uma gruta, com quase 1,5 metro de altura. A maior delas mede de 5 a 7 metros. Supomos que essas estátuas representam os personagens aos quais eram dedicadas. Eram imensos blocos de pedra, né? Que elas se encontram na pedreira dos Montes Terrai. Além das estátuas, encontramos na Ilha de Páscoa várias plataformas imensas de pedra esculpida. Tem 10 metros de altura e comprimento de 60 a 100 metros. Essas massas de pedra esculpida aguardavam serem expedidas para outras regiões do continente para a construção de templos e palácios. Aí, o senhor W.J. Thompson diz o seguinte: existem cerca de 7 tabuinhas, tudo o que resta do grande número delas, trazendo a história escrita da Ilha de Páscoa. Thompson, com o auxílio de um velho indígena, o único da ilha que conhecia o significado dos símbolos dessas tabuinhas, decifrou e traduziu algumas. Eis a tradução feita por Thompson de 2 delas. Olha agora. Quando esta ilha foi criada e se tornou conhecida de nossos antepassados, o solo era atravessado por ótimas estradas pavimentadas de pedras lisas. Essas pedras estavam tão bem unidas e colocadas que não se via os seus limites. Os cafeeiros, que é erro de tradução, orlavam as estradas e as sombreavam, formando um túnel com seus ramos entrelaçados. Rec foi o construtor dessas estradas e é ele que se assenta no lugar de honra, onde as estradas se separam para surgir em todas as direções. Nesse país feliz, esse belo país onde Romarra viveu outrora com Angarva, sua bem-amada, Turaki escutava a voz das aves e as alimentava.
Podemos ver ainda atualmente vestígios dessas estradas sobre a Ilha de Páscoa, bem como em outros arquipélagos dos mares do sul. E agora Tabuinha 2. O grande rei conta a seguinte história. Essa pequena ilha fez parte outrora de um imenso continente. Olha aí, pessoal. Isso foi traduzido por um indígena que conhecia e sabia decifrar cada gravurinha dessa tabuinha. Ó o que diz na Tabuinha 2, que foi a segunda que a gente viu. O grande rei conta a seguinte história. Esta pequena ilha fez parte outrora de um imenso continente, atravessado por numerosas estradas, maravilhosamente pavimentadas de belas pedras lisas. As estradas estavam tão bem feitas que formavam uma teia de aranha, e ninguém conseguia descobrir o seu começo nem o seu fim. W.J. Thompson escreve: na extremidade sul da ilha existem 80 a 100 casas de pedras, bem situadas ao longo de uma saliência de rocha ou de terra, que constitui, por sua vez, o apoio das construções. As paredes dessas curiosas casas têm 1,50 m de espessura e 1,30 m de altura. As portas são minúsculas, com 40 centímetros de largura por 42 de altura. As paredes são formadas por camadas de pedras irregulares, que são frequentemente pintadas de vermelho, branco e negro, representando aves e rostos humanos. Tá certo? Então, pessoal, tá tudo aqui, ó, nos arquipélagos de Cook, tá? Tem pequenos trechos, tá, que vem falando, né, das tabuinhas, falando tudo sobre os glifos, né, do que sobrou dessas ilhas, né, tudo aqui, pessoal, nas Ilhas Carolinas, tá na descrição do primeiro vídeo, tá, e também do segundo livro, para vocês baixarem, para vocês terem acesso, tá. Olha isso aqui, ó, as Ilhas Carolinas, lá no Pacífico. Ó, em todo o Oceano Pacífico não encontramos ruínas tão surpreendentes como as das Ilhas Carolinas. O que mais perturba é que elas se acham situadas na direção do Sol nascente, para quem vem da Birmânia, no lugar onde, segundo as tabuinhas Nakal e Valmiki, se encontrava outrora a mãe pátria de onde saíram os primeiros colonos da Índia e da Birmânia. Olha isso aí, hein, pessoal. Penap. Nessa ilha, parece-me que se encontram os vestígios mais importantes em todos os mares do sul. Trata-se de ruínas de um grande templo, uma construção de 100 metros de extensão por 20 de largura, na qual as paredes se encontravam ainda em 1874, a 10 metros de altura, com espessura de 1,50 m de base. Vemos sobre as paredes vestígios de esculturas representando numerosos símbolos sagrados da Mãe Pátria. O templo possui cavernas, criptas, passagens e plataformas. Está cercado de canais e de obras defensivas em terra. A construção é de basalto. Tá? Sob o pavimento do grande quadrilátero, nas duas extremidades opostas existem duas passagens ou portas com cerca de 10 metros de largura, furadas na parte externa e levando em direção ao canal. Tá? Tudo aqui. De acordo com os indígenas, esse templo foi ocupado há muitas gerações passadas pela equipagem de um navio pirata espanhol naufragado. Encontramos ainda vestígios desses fora da lei numa das cavernas que servia sem dúvida de entreposto. É impossível convencer os indígenas a se aproximar das ruínas, porque dizem que as mesmas são assombradas por fantasmas e espíritos maus que chamaram de Mauli. Tá? Então tá tudo aqui, pessoal. Vocês podem ver, observar. Tá tudo aqui. Mais provas e mais provas. Né? A gente tem que mostrar mais provas, porque tem pessoas que ainda não se convenceram. Tá certo? Então tá tudo aqui, pessoal. Ó, tudo isso aqui. Tá? Sobre as ilhas lá do Pacífico. Tá? Ó, as Marquesas. Tá? Olha isso aqui, ó. Nas Ilhas Marquesas existem várias ruínas notáveis nesse arquipélago. Ao que parece, ninguém teve a ideia de as estudar. Acredito mesmo que ninguém até hoje havia notado a sua presença.
Descrevi uma longa série de vestígios gigantescos, e no entanto não recordei nem a metade do que se pode achar nas ilhas do Pacífico. Perante essas provas palpáveis, o espírito lógico não pode chegar senão à conclusão de que, num dado momento da história da Terra, existe um grande continente no meio do Oceano Pacífico, que abarcava todos os grupos de ilhas sobre as quais podemos encontrar vestígios pré-históricos, e que tal continente possuía uma alta civilização. Tá? Tudo aqui, ó. Nova Zelândia. Os maoris indígenas da Nova Zelândia possuem muitas lendas e tradições de um passado remoto. Encontramos também entre eles muitos símbolos sagrados antigos. O mais surpreendente é o Tati, ou Totem, que eles erigem na entrada de suas cidades. Ao empregar a palavra Tati, refiro-me ao vocábulo egípcio. Esses pilares eram utilizados pelos maias, incas, atlantes, egípcios, caldeus e outros povos antigos. Tá vendo aí, pessoal? Mais vestígios, né? Tudo aqui, tudo remontando, tá certo? Tudo aqui vocês podem observar, tá? Tudo no livro, tá? Que tá na descrição para vocês verem, tá certo? Olha que coisa interessante isso aqui, pessoal. Esta era a cosmogonia dos antigos. Todos dizem que a água recobria a superfície da Terra, que a vida começou por um ovo cósmico colocado no mar, nas ilhas Samoa. Os indígenas de Samoa possuem uma tradição segundo a qual, no início, a Terra inteira estava coberta de água. O dilúvio. O'Brien descreve em seu livro Mystic Isles of the South Pacific, ou seja, ilhas místicas do sul do Pacífico, e na maior parte das ilhas polinésias existem lendas de um dilúvio universal do qual poucos escaparam. Adão e Eva. Os polinésios fazem uma ideia muito precisa da origem do universo e da do homem. Hawau Taora criou Araea do barro vermelho e soprou em suas narinas. Fez a mulher de um osso do homem e a chamou de Eva. Caim e Abel. Uma tradição de Tonga afirma que o filho do primeiro homem matou seu irmão. Nova Zelândia. Uma tradição dos estados maoris declara a mesma coisa. Torre de Babel. Em Fiji, pode-se ver ainda o lugar onde foi construída uma imensa torre, porque os fijianos eram curiosos e desejavam ver a lua de perto para saber se ela era habitada. Olha isso aqui, pessoal, que interessante isso, hein? Será que a Torre de Babel está lá? Será que a Torre de Babel está lá? Como dizem a pseudo-história, pseudo-arqueologia do sistema, dizendo que não, a Torre de Babel está lá na Babilônia. Pô, mas nunca ninguém encontrou. Nunca ninguém encontrou, né? Engraçado que nunca ninguém encontrou, né? A Torre de Babel. Em Fiji pode-se ver ainda o local onde foi construída a imensa Torre de Babel. O local, pode-se ver o lugar onde foi construída uma imensa torre, porque os fijianos eram curiosos e desejavam ver a lua de perto para saber se ela era habitada. Olha que interessante, hein, pessoal? Que interessante. Tá? Cosmogonia polinésia, Tahiti, Taora, cujo nome se pronuncia diferentemente conforme os arquipélagos. Foi o pai da cosmogonia tahitiana. Sua mulher era Ina, a terra, e seu filho Ouro, o senhor do mundo. Isso se refere às cosmogonias mais antigas, ou seja, a Trindade. E por aí vai, pessoal. E por aí vai. Tá certo? Então, nós vimos tudo aqui, né? Bastante coisa interessante, tá certo? Para vocês observarem. E, pessoal, é o seguinte, a gente tem que mostrar isso, pessoal, por causa do seguinte. Agora, fazendo um atento, por causa do seguinte, pessoal, todas as civilizações antigas, todas elas, todas sem exceção, elas faziam o seguinte: elas deixavam os escritos, tá certo? Elas deixavam os escritos
gravados para que outros povos, outras pessoas surgissem e tivessem conhecimento daquilo que eles tinham. Vocês podem ver que diversos locais, diversos estudiosos, na época do descobrimento da América, tudo isso foi revelado. Pessoas que eram estudiosas, né, das línguas semíticas, do hebraico verdadeiro, não esse Yiddish de hoje aí, que é uma língua indo-europeia, mas o hebraico arcaico mesmo, antigo, todos eles conseguiam decifrar, pessoas que conseguiam decifrar esses, né, esses hieroglifos, e todos eles remontam a isso, pessoal. Só que, infelizmente, não nos foi apresentado. Tudo isso foi escondido. Tudo isso foi escondido, né, de nós. Então, ou seja, como isso foi escondido de nós, até pouco tempo, até eu e muitos dos irmãos de hoje que estão assistindo e vendo, não conheciam essa parte da história. Eu vim conhecer esse livro mais ou menos uns 3, 4 meses atrás, tá? Que eu achei esse livro, né? E tem outros também falando, tá? E, pessoal, vocês podem observar que os povos antigos, eles gravavam em pedras para que outros povos viessem a conhecer a história. Então vocês podem ver que a história do dilúvio, né, tanto da criação do homem, pessoal, era tudo daquela época, pessoal. É tudo dessa época. Vocês veem, nas ilhas que ele for, conseguiu traduzir, fala do continente de Mu, fala do dilúvio bíblico, que está escrito no dilúvio, mas com outras formas, que eu creio que essa é a verdadeira, tá? Tá nas escrituras, resumo e certas coisas acrescentadas, tá? Eu creio que o que está descrito aqui é o verdadeiro. Vimos que a pessoa que falava até eles, né, agora já é tarde demais, que não sei o quê, não era Noé, não era um maia, não era um indígena. Mas o que acontece? O que o sistema fez? Colocou o quê? Os personagens ocidentalizados. Então a vida inteira a gente cresce. Isso não é culpa nossa, não. Mas isso está profetizado que nos últimos dias essas coisas aconteceriam. Seria revelado às pessoas. Porque o que acontece, pessoal? Felizmente, a gente já nasceu. Muitas pessoas nascem, crescem, desenvolvem e morrem ouvindo sempre a mesma coisa. Ou seja, uma mentira repetida diversas vezes se torna uma verdade. E isso é a mais pura verdade. Então, ou seja, o que acontece? As pessoas, né, que não tiverem, infelizmente, a capacidade de conhecer, né, de ter esse conhecimento que a gente está tendo agora, né, sobre isso, infelizmente elas acreditaram numa coisa que foi contada para elas, mas que na verdade não tem sentido, é mentirosa, né? Foi forjado para que elas viessem acreditar naquilo que foi falado no sistema, né, que mente descaradamente para as pessoas. Então, pessoal, é preciso trazer isso, porque trazer essas provas contundentes para não ficar só uma coisa superficial. A gente tem que ir mais a fundo. No próximo estudo, eu vou trazer uma surpresa para vocês. E vocês vão ver o que eu estou falando é a mais pura verdade. Mesmo que você ainda não esteja totalmente convicto, mas eu vou trazer certos símbolos e o que eles se encaixam hoje. Tá certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá certo? Do conteúdo, tá? E vocês compartilhem, tá? Estudem, baixem o livro, leiam tudo direitinho, não fique só acreditando no que eu falo. Vão lá ver, tira a prova, tá? Real, para ver se é verdade tudo que eu estou falando, tá certo, pessoal? Então, fiquem todos na paz, nosso Salvador e a Yahushua, tá? Um grande abraço para vocês e até o próximo estudo.